por que o autismo ou o Alzheimer, ele com canabidiol, ele pode ser, digamos, tratado, né, de alguma maneira? E o que é esse tratamento? Não precisa falar a parte técnica, porque Tá. isso daí é uma coisa da sua alçada que depois a galera vai lá na descrição aqui do vídeo e vai depois, né, entrar com mais informações. Mas eu quero saber, o que faz de forma leiga, assim, por exemplo, uma criança autista, um adulto autista, para onde vai esse sistema nervoso com canabidiol? Tá. A maioria, né, dessas condições neurológicas, elas vão ocorrer ou porque você tem destruição do neurônio, né, ou porque você tem algo que não permite que o neurônio esteja funcionando e fazendo conexões da forma adequada. Então, algumas das coisas que os canabinoides fazem é agir justamente aí. É estimular esse neurônio a fazer mais conexões com outros neurônios, ou mexer, vamos dizer assim, bem entre aspas, no meio ambiente do neurônio, porque a gente fala muito do neurônio, mas tem uma série de estruturas em voltas que interferem com o funcionamento do neurônio. Tá Né? bom. Que os canabinoides eles agem nessas outras células, nessas outras estruturas, favorecendo o funcionamento do neurônio. Tá, então quer dizer, um achismo que morre aqui, que o canabidiol e a sua maconha, né, no caso, a maconha e o seu canabidiol, eles retardam o sistema nervoso, ou, você vai esquecer muito mais coisa, pelo contrário, a pessoa já está esquecida e isso vai regenerar. Isso, aí tem a ver com a forma que a gente faz o uso. Mas o cara que ele fuma o cara fica meio esquecido ali, pode ter uma amnésia temporária. Realmente, por quê? Por conta da quantidade e da forma que você está usando. Marcão, por exemplo. Né? Não. Tem aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá. Então, como a gente usa isso de uma forma mais controlada, em doses menores, administrando de uma maneira diferente que não pela inalatória, a gente consegue resultados diferentes. Entendi. Né? Uma pessoa que é autista, o que acontece com uma pessoa autista nesse tratamento? Então, a gente tem vários estudos, né, em autismo e tem várias coisas que a gente vê que pode ajudar o paciente autista. Né? Então não é também que ela não vai usar, como às vezes algumas pessoas infelizmente também falam, que é o seguinte, você tem uma criança autista, ele vai tomar o canabidiol e, nossa, no outro dia ele vai acordar neurotípico. Não é assim que funciona. Tá? Mas ele pode ajudar essa criança em coisas como, por exemplo, qualidade do sono, tempo de atenção, tempo de foco, maior capacidade de prestar atenção, ajudar na socialização, então melhorar a capacidade de socialização, melhorar a capacidade, a intenção dele querer se comunicar pela fala, e isso, junto com as terapias, a gente consegue potencializar o resultado das terapias que essa criança já faz no dia a dia. Vamos deixar claro, não é uma cura. Não, igual a de gente maneira falou. alguma. O cara que é epilético, ele vai continuar sendo epilético, Exatamente. mas ele vai ser mais branda. Suaviza, né? Só que ele pode ser um epilético mais bem controlado. Sim. Então, tanto é que hoje em dia, por exemplo, para epilepsia, não é para qualquer um que a gente usa. Tá. Para epilepsia a gente usa o seguinte, olha, tem paciente, ele tem crises epiléticas, ele já está usando várias medicações, às vezes 2, 3, 4 medicações, e ainda assim ele continua tendo crises. Ainda assim a gente não consegue controlar as crises. Sim. Legal, aí ele tem uma indicação da gente tentar o canabidiol. Entendi. Hoje no Brasil tá como essa portaria, sei lá, essa lei, assim, sobre... O que tá acontecendo? O teu cachorro tá espirrando? Puta cachorro maconha. Porra. Como é que fica... Puta cachorro com pneumonia no meio do estúdio. Não, pode deixar ele, tadinho, deixa ele. Como é que fica a situação do tipo assim, o governo atual ou o governo antigo, porque essa treta, Bolsonaro, Lula e tal, tá tendo um preconceito por isso? Tipo, não pode liberar por conta do conservadorismo, pode liberar. Como é que tá atualmente o cenário do Brasil hoje, outubro de 2021? Que é que a gente está gravando aqui. Não, a situação, ela, para termos de importação do remédio, de você, vamos dizer assim, de existir o remédio em
território nacional, isso tá ok, tá? Desde 2014 para cá, isso vem progredindo. Então, antes você só conseguia importado. Então, aí o processo era complicado, você precisava preencher papel, mandar carta para a Anvisa e não sei o quê. Depois de um tempo, melhorou. Depois de um tempo, agora virou digital. Então, era só você entrar lá, você mandava a receita, precisava de uma declaração e tal. Desde 2019, do final de 2019 para cá, você já não precisa mais da declaração do médico, declaração do paciente. Você precisa da receita, se você for importar isso, né? Então você entra lá no site, faz o cadastro, envia a receita, tal, tem autorização, você consegue comprar e importar o remédio. Desde o ano passado, você já consegue comprar na farmácia aqui. Né? Então, outro achismo também que muita gente acha, eu estou fazendo a via justa. Muita gente acha assim, o governo é contra. Não, o governo não está contra o uso de canabidiol. Qual que é o problema que a gente está tendo hoje? Tá? É o problema assim, de você produzir ele, você produzir o remédio em território nacional. Você acaba fazendo importação, fica caro. Importação mesmo, R$6, o que você compra na farmácia, né? Mesmo que você compra na farmácia, a matéria-prima ela é importada. Então isso encarece muito. Então qual é a situação hoje? Se você é uma pessoa que você precisa do remédio e você tem grana, para você tá suave. Agora, se você precisa do remédio e você não tem grana, sim, aí te complica a vida. O SUS não tem nada, assim, por exemplo, para oferecer? Ainda não. Agora está começando a aparecer algumas proposições em relação a isso. O que a gente tem, assim, no Brasil hoje que ajuda muitas vezes o pessoal, são associações de paciente. Então, a gente já tem algumas associações de paciente que conseguiram autorização judicial para fazer o remédio e disponibilizar para os associados. Tá. Né? Então, isso a gente tem, mas assim, toda hora tem um ou outro querendo meter o pé nessa galera e acabar com o trabalho deles. Tá. Entendeu? Graças a Deus não estão conseguindo porque eles trabalham direitinho. Eu, por exemplo, eu não sou, pelo que eu vejo, eu não tenho nenhuma patologia, né, digamos assim. Devo ter alguma, mas na piada aí. Mas assim, eu não tenho. Eu posso fazer uso desse remédio para alguma... porque eu tenho insônia. Não faz muito sentido. Porque tem gente, eu vejo que tem gente usando. Eu vejo muito, assim, achismo de novo, né? Posso estar falando uma burrice. Mas eu vejo assim, sei lá, nos Estados Unidos, tem muita gente que compra aqueles comprimidos. Para dormir melhor. Porque eu sou muito ansioso. Até onde vai a patologia? Até onde vai um uso, digamos, assim, mais, sei lá, liberal e não... É prejudicial? É tipo alguém tomar Bezetacil, sabe assim? À toa. À toa, O que acontece? Lá nos Estados Unidos, em outros países também, a pessoa ela consegue ir lá e comprar, tá? O que ela vai conseguir comprar vai ser ou canabidiol isolado, então ela vai comprar lá um frasquinho ou um comprimido, ou um frasquinho lá de gota que é só canabidiol e mais nada. Ou ela vai conseguir comprar um que é o canabidiol com um tiquinho de nada de THC, tá? Vamos colocar aqui. Quanto que é um tiquinho de nada? 0,2%. Tá? Ronaldo, se você for pegar uma cannabis que o pessoal usa para uso recreativo, quantos por cento ela vai ter de THC? Vamos botar uma média de uns 20%, 18, 20%. Tá? Então, mas assim, tem também esse problema que eu também acho que também não é legal, que é você pegar uma substância e transformar aquilo numa panaceia que serve para tudo. Então eu vou usar isso aqui para tudo. O encravado eu vou usar. Eu tô com tosse, eu vou usar. Eu não consigo dormir, eu vou usar. Isso também não é legal. Tá? Então, quando você faz um uso médico, é um uso bem indicado. Tá? Porque, como eu disse, também não é para qualquer coisa. Geralmente, quando que a gente vai usar? A gente vai usar geralmente para aquelas pessoas que elas já usaram os remédios de uso comum e elas não tiveram um bom resultado. Ou assim, olha, eu até tive um bom resultado, mas eu tive um efeito adverso que, puxa, tá me atrapalhando mais do que o problema que eu tenho. Também é uma outra indicação. Tá? Então, assim, ela não a cannabis medicinal, pelo menos até o momento, ela não é, vamos dizer assim, a primeira linha de medicação que você vai usar, de forma alguma. Entendi. Tá? É igual você usar o Dramin para dormir. O Dramin é para enjoo. E as pessoas usam para dormir porque dá um efeito colateral. Você não pode usar o remédio pelo efeito colateral que ele te dá. Exatamente. E sim pelo efeito
Eu acho que isso acaba sendo um grande problema que gera essa bagunça toda aí social. E tem uma outra questão, porque eu não consigo dormir. Então tem a primeira questão mas por que você não consegue dormir? Sim. Certo? Então tem essa primeira questão, porque senão também, às vezes não adianta você também ficar usando qualquer remédio, qualquer substância que seja, para você ficar tapando o buraco, né? Você tem que identificar o problema e tentar resolver o problema.